Pessoal, teremos agora a apresentação do senhor Pedro Coelho. Vou pedir um minuto de atenção, por gentileza. Vamos dar início à apresentação do senhor Pedro Coelho. O Pedro, ele atua no Espiritismo há 16 anos, se dedicando ao estudo e prática do magnetismo há 15 anos. Ele é presidente da primeira Associação de Magnetizadores do Brasil, ALEM, que é a Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores. E sua apresentação vai estar focada na quebra de uma ligação obsessiva através do magnetismo. Uma salva de palmas, por gentileza, para Pedro Coelho. Boa tarde a todos. Pedro Coelho, trago aqui logo um abraço com muito forró. Eu sou da terra do forró, Campina Grande, Paraíba. Já convido todos algum dia a magnetizar por lá, vai valer a pena. Agradecer o convite, Edgardo, Jairo, que nos trouxeram aqui a São Paulo, para compartilhar com vocês essa experiência. Parabenizar todos os trabalhadores pelo nível de organização que a gente encontrou aqui, é algo impressionante, Ao Grupo Espírita Manuel Bento, ao pessoal do CEF, que estivemos ontem conhecendo todos os trabalhos. É uma acolhida na casa que já é 50% do tratamento, Então, vamos lá. Vou fazer um pouco da minha apresentação pessoal, Eu sou neto de uma benzedeira lá no Nordeste, para quem não conhece. Talvez aqui exista algumas senhorinhas que curavam com galinho de plantas, Então minha avó já era magnetizadora, E aí meu pai, um trabalho na nossa cidade significativo como médium de cura, Curava não só físico como espiritual, em inúmeros casos, Então, naturalmente, a gente já tem um pouquinho do DNA, Aí você passa por mãe, família. Ao longo da minha trajetória espírita, eu me envolvi muito com a parte mediúnica, coordenei alguns grupos. Então, nós tivemos aí, ao longo desses 16 anos, 12 anos com o grupo mediúnico, trabalho de desobsessão, E para dar uma temperada maior nisso, esposa médium, Aí vocês imaginam aí, alguns já devem saber, esposa já é um pouco complicado. Com a mediunidade, aí a gente, tem um ali balançando a cabeça, vai para o céu você direto, Não, ela disse, eu sou boazinha, e ele olhou assim, imagina só, Nós hoje estamos representando a ALEM, Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores, uma associação que criamos há aproximadamente um ano, Mas ela ainda está engatinhando. Vocês ainda vão escutar muito falar dessa associação e futuramente vocês vão fazer parte dela, Estamos desenvolvendo os projetos, dos quais o grande objetivo é fomentar a prática do magnetismo onde quer que ele nasça. Então, onde tem uma brasinha acesa, a gente vai lá e joga um álcool, faz um curso, tenta motivar, interagir, trocar informações. Até tivemos a oportunidade ontem com a equipe do SET, equipe muito bacana, muito qualificada, de trocar essas informações. E lá na Paraíba, esse ano, quando começamos a atividade de curso, nós tivemos algo em torno, em 3 cursos, algo próximo de 200 inscritos, em 3 cidades, e ao final do ano nós vamos chegar com algo de 100 a 120 magnetizadores formados lá na Paraíba, com perspectivas para o próximo ano de algo bem significativo, porque outras cidades já nos procuram. Enfim, essa é a nossa história, essa é a história da ALEM, e aí nós vamos entrar no caso que a gente veio compartilhar,
um caso de impotência sexual. Essa apresentação teve a ajuda de Ionara, Ana Vargas, dentre outros amigos que olharam para que a gente não estivesse falando ou fazendo algo fora. E pelo nível das apresentações, eu confesso a vocês que a responsabilidade é enorme, né? Enfim, nesse caso, nós temos uma pessoa que eu chamei Senhor B, né? É um jovem, 30 anos, e aí recém-casado, uma pessoa de vida normal, um trabalhador ativo, um trabalhador muito bom lá do nosso estado, uma pessoa que nós até temos uma relativa proximidade, né? Por isso que esse caso acabou tendo uma possibilidade de análise mais aprofundada, diferente do que acontece em algumas casas, devido à dinâmica, à correria, você não consegue captar tudo, né? Então o diagnóstico é esse aí, ó, perturbações psíquicas ocasionadas por situações pessoais, né? Então, um primeiro diagnóstico. Então a gente vai acompanhar todo o caso, todo o processo, numa exposição que eu tentei ser o mais didático possível, né? E aí, perda total do desejo sexual. Imagina só o que é para uma pessoa de 30 anos de idade, recém-casados, né, perder o desejo sexual, né? Então, é algo que o abalou de forma significativa. Então, quando ele conversava conosco, iria até procurar um trabalho médico, porque estava muito desgastante na vida dele, essa problemática. Aí nós dissemos, tudo bem, é bom você procurar um médico, marque um médico, mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um passe magnético, porque no mínimo vai lhe ajudar de alguma forma, né? Essa foi a nossa orientação. Eu tenho uma atuação com passe magnético um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Como vocês viram, eu estudo aí há 15 anos aproximadamente, né? Já fiz pelo menos 6 cursos com Jacó, 4 há mais de 10 anos e 2 agora, os 2 últimos lá no Leão nós fizemos. E meu magnetismo foi muito egoísta, eu confesso a vocês, né? Então, o que eu sabia eu aplicava em casa e com meus familiares, né? Mesmo porque as casas até então que eu frequentava não tinham o espaço de usar a questão das técnicas. E eu, particularmente, me recusava a fazer só a imposição. Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade ostensiva que pudesse ajudar dentro do processo, né? Então, minha atuação sempre foi fora de uma casa espírita, né? Meio como um médico que atende em residências, né? Mesmo não sendo tão aconselhável, né? Mas foi numa palestra de Jacó, eu digo, Jacó, estou esperando uma casa que eu possa realmente atuar como se deve. Ele disse, se você esperar, você não vai nunca. Começa do jeito que dá, né? Quando a gente vai na revista espírita e lê lá que os magnetizadores ensinavam pessoas da família para aplicarem os passes nos familiares, aí você diz, pelo menos os magnetizadores clássicos já tinham essa abertura, né? Então vamos lá. Então o relato dele, recentemente passei por sérias mudanças em minha vida, tive um relacionamento longo de 7 anos, que em linhas gerais teve seus altos e baixos como todos, né? Isso parece estar fora do contexto, mas tem tudo a ver, gente. Nos últimos 11 meses, comecei a namorar, noivei, dei entrada nos papéis de casamento, me senti algo que ao longo, né, do tempo, várias coisas foram dando errado, né, nos últimos 11 meses. As brigas eram intensas, mas na grande maioria dos casos, sem motivos, muitas vezes não me reconhecia nas ações e reações. E também não a reconhecia, certo? Vale salientar que esse assistido, ele tem uma certa sensibilidade, eu acredito que até na área mediúnica, mas ele não é espírita, então a gente conversa de forma muito superficial, tem uma proximidade entre famílias, mas isso nos ajudou até a entender o processo como um todo,
Nossa relação no que se refere à sexualidade, que para ele sempre foi um ponto positivo, um ponto forte, né? 2 jovens, simplesmente cessou. Imagina só. Né? Não havia falta de desejo de minha parte. Né? Simplesmente meu corpo parou de funcionar. Minha cabeça queria, mas não funcionava. Então, olha a complexidade da coisa. Né? Aí dentro do relato dele eu pensei isso aqui. Sempre acreditei no poder e impacto que o pensamento pode exercer na vida das pessoas. E desde que comecei um novo relacionamento, sinto que esses pensamentos não têm sido melhores direcionados à minha pessoa. Isso é justamente porque ele tem uma certa sensibilidade. Então ele conseguiu captar isso. Só que ele fala na linguagem que ele tem. Né? Nós conhecemos mais como funciona essa dinâmica. Ele não. Então, a gente vê aí uma certa interferência já. Né? Então, eu vou trazer aqui uma cronologia, mais ou menos para que a gente possa entender. Né? Há um mês antes do passe, foi um desempenho já insatisfatório. Né? A gente tem 3 semanas antes, aproximadamente, o desempenho muito insatisfatório, ou seja, foi ficando mais complicado esse processo. E 10 a 15 dias antes do passe, parou tudo. Né? Então imagina só como já vinha a cabeça dele, vinha muito complicada, até na questão do trabalho. Identificação, aí é que vem, né? Obsessão provocada por trabalho espiritual realizado por antiga companheira. Aqui não existem essas coisas, mas lá na Paraíba, né? Aí eu apresentei esse trabalho na Bahia e teve um baiano que disse: "E tu imagina aqui", né? Então, por lá existe essas coisas, gente, certo? E como é que a gente identificou? Foi identificando, foi uma série de coisas. Né? Eu comecei a receber de forma intuitiva, né? Pela proximidade com a família. Alguns fatos que a gente foi vendo conspiravam. Né? Mas aí, como é que a gente acabou constatando isso? Foi no Evangelho no Lar, em nossa casa. Né? Nós estávamos lá. Minha esposa, como é médio ostensivo, né, e o telefone toca de lá para cá, a gente não esperava. E veio um irmão do plano espiritual e destrinchou o que realmente a gente estava, né, intuindo, que foi um trabalho provocado por uma antiga companheira. Né, um trabalho espiritual. Lá é chamado trabalho. Aqui em São Paulo não sei. Né? Como não tem, não sei nem, né, como se chamaria. Né? Mas lá no Nordeste é dessa forma. Então, olha só. Depois de diagnosticar isso, até fazer uma parte aqui. Quando eu apresentei lá em Pernambuco esse caso, foi interessante. Um rapaz me procurou no final e disse: "Pedro, esse caso é similar a um caso que existe no livro Liberação". Eu até pensei como alguns de vocês, é Libertação de André Luiz, mas não é. É Liberação de Salvador Gentili. Anota aí para vocês depois olharem. É muito interessante você poder ver, toda uma relação muito próxima desse caso, e aí com uma grande vantagem. Vou só despertar vocês a curiosidade, que tem um relato da parte espiritual, como funciona a atuação. Né? Enfim, vamos lá. Então está aqui. Diagnóstico magnético. Né? Ou seja, questão do tato. Então, nós fizemos o tato. Né? Cada pessoa tem uma percepção diferente em relação ao tato. Eu senti congestionado. Como minha sensação é de temperatura, eu senti como se fosse uma fogueira que estivesse instalada no coronário e no frontal dele.
Era uma coisa muito quente. E fui seguindo, né? E no genésico era justamente o efeito contrário, né? Um frio, ou seja, existia uma carência, estava descompensado aquele centro de força, né? Então esse foi o diagnóstico que nós fizemos, diagnóstico magnético. Qual a proposta do tratamento? Então, diagnosticado os pontos do caso, né? Os pontos de força, bem como a causa, que era a influência espiritual dentro do processo. Então, nós tivemos uma preocupação maior em trabalhar o humeral, né? Mas eu gostaria de fazer uma observação a vocês. Nem sempre os irmãos obsessores vão trabalhar no humeral, eles vão trabalhar em outras zonas, né? Com a questão da introjeção fluídica, da relação fluídica, né? Então, no nosso caso, se a gente for fazer um paralelo com o contato que nós fizemos, então eles já estavam comprometendo a questão do coronário, do frontal e principalmente o genésico, que o comprometimento dessa área é uma relação totalmente com a função sexual, né? Também, vou fazer outra parte, tem uma ligação com o poder criativo. Então, engraçado que no trabalho, ele até relatava isso, a capacidade criativa dele tinha diminuído consideravelmente, né? Então, nós começamos a trabalhar pelos dorsais, né? Então, nós trabalhamos com os dispersivos transversais e longitudinais, certo? Então, nós fizemos intercalares longitudinais, né? Nós fizemos transversais nos 3 centros hoje que a gente passa a considerar como sendo, porque não tem centro principal, mas centros importantes. Talvez esse seja o termo. O humeral, o Meng-Men e o básico. Nós trabalhamos com transversal nesses 3, além dos longitudinais. Nas zonas, e aí eu dividi nas zonas ativantes e zonas calmantes, mas aí eu fiz em 3 níveis, né? Bem próximo ativante, uma zona intermediária e uma na zona calmante. Então trabalhamos toda a parte das costas, toda a parte dos dorsais, né? Nesse primeiro momento. E aí nós trabalhamos aí, se vocês forem ver, algo em torno de 1 minuto em cada transversal. Então, todo aquele processo mesmo de dispersivos, né? Na parte frontal, nós trabalhamos com dispersivos longitudinais, né, transversais também, com a questão dos alinhamentos, né? Lembrar sempre também do reverso, nos dorsais do reverso do esplênico, é importante, né? Aí no frontal nós fizemos todos os centros com longitudinais e com transversais nos 3 níveis, certo? Então trabalhamos todos os centros frontais, né? Depois nós usamos uma técnica de imposição conjugada, né? Então, claro que como o coronário e o frontal eles estavam mais congestionados, ou seja, tinha maior interferência ali, nós dispersamos sempre mais lá, nesses aí, mais do que nos outros, certo? E aí, depois dessa parte, né, aí tem mais ou menos 3 repetições conjugadas lá, e 3 repetições conjugadas da seguinte forma: uma mão no coronário, né, e uma mão no genésico. Então, começava uma imposição nesses 2 centros, né, e depois nós tirávamos a mão do coronário e continuávamos com um passe circular ativante, na zona ativante, na zona do genésico, né? Então nós fizemos esse processo por 3 repetições. Nós íamos no dorsal, frontal, com o mesmo processo.
dorsal, frontal, nesse primeiro passo, né? Isso foi numa segunda-feira, gente. E tá aí, essas repetições, se a gente for ver aí, nos dorsais levou de 10 a 11 minutos, né? Nos frontais de 12 a 13 minutos, gerais, porque sempre nos longitudinais, depois a gente vai ir fazendo sempre o tato ao longo, para ver como cada centro está reagindo, se está funcionando, né? E finalizando com os perpendiculares, né? Em 3 níveis nós trabalhamos, níveis ativantes e calmantes. Então, é um passe que a gente está levando aí algo em torno de 40 minutos aproximadamente, sem contar, no final, a água magnetizada, né? Que sempre tem que ter, então, uma água magnetizada. Então, na terça-feira, resultados, né? Que resultados? Então, dividi aqui da parte psíquica, física e espiritual. Claro que, para a maioria das pessoas, o psíquico e o espiritual está muito correlacionado, às vezes não consegue dividir. Pela percepção dele, pela nossa, eu pude separar um pouco, né? Então, ó, psíquicos, mente mais ativa, mais calmo e menos aflito. Ele diz, olha, hoje eu estou mais calmo, estou menos aflito, pelo menos para isso já funcionou, né? Espiritual, ó, sentimento de como se estivesse limpando, se livrando de algo, né? Isso é o linguajar dele. No nosso linguajar seria outra coisa, seria a quebra fluídica da interferência do obsessor começando a se afastar, né? Em tese. E físico, um desarranjo intestinal que ele teve. Ele não parou, passou lá a manhã praticamente indo ao banheiro. Eu disse, opa, pelo menos alguma coisa ajudou, né? Então, vamos lá. Aí do relato dele a gente pensou isso, ó. Também tenho prisão de ventre há tempos, passo 3, 4 dias, e aí, né? Como a gente usou toda essa parte de dispersivos gerais em todos os centros, dorsais, frontais, provavelmente ajudou em algum ponto que a gente não tinha detectado, né? Então causou isso nele, já ajudou pelo menos nesse lado. E aí ele diz, dores nas costas têm diminuído, a qualidade do meu sono tem melhorado. Ele já relatou que eu já dormi melhor na primeira noite, né? E aí a gente já consegue alguns efeitos. E sempre tinha uma sensação de limpeza, de que algo que estava me fazendo mal estava saindo de mim. Ó, vocês notam que quem é médium sabe mais do que ele está falando aqui, né? É algo que ele traduz assim, mas é justamente aquela história da quebra da influência espiritual, né? Do fluido do obsessor lá. Quando vai adentrando o fluido do magnetizador, naturalmente vai quebrando a influência do irmão obsessor. E aí, 2 dias após, isso foi numa segunda-feira, 2 dias após, na quarta-feira, eu disse, vamos repetir? Ele disse, vamos. Agora eu estou ansioso porque ela está para chegar. Eu digo, não pense nisso agora não, vamos, né? Vamos pensar aqui na coisa, já ajudou, você já está dormindo melhor, né? Porque a ansiedade vai acabar atrapalhando. E aí no nosso diagnóstico magnético, nós fomos lá, o coronário já não era aquela fogueira. Estou falando do meu tipo de sensação, viu gente? Cada pessoa vai ter sua forma de sentir. Eu tenho amigo que sente uma teia de aranha. Eu digo, como é que ele criou isso, uma teia de aranha, né? Mas ele sente. Então cada pessoa, como eu sinto temperatura, já não estava tanto uma fogueira, estava só quente, né? Frontal e o coronário. E no genésico, menos descompensação. Já não era aquele ventilador, aquela frieza. Já era só frio, né? Então,
a gente já conseguiu no tato detectar isso. Então fomos para a proposta, né? No segundo passo, 2 dias depois. Então foi a mesma proposta de tratamento, né? Um capricho numeral, né? Sabendo que o fluido do irmão não está necessariamente só lá no humeral. No livro vocês vão ver, né? Como é a atuação. Estou só provocando vocês, já tem gente ali que, né? Como os irmãos vão descrever uns raios pretos subindo ele diz, da altura do pescoço, passando até a altura do frontal, enfim, tem todo um quê de trabalho lá do outro lado, né? Então, preocupação numeral, mas trabalhei da mesma forma, né? Trabalhei numeral, Ming-Men e básico, né? Só que eu já trabalhei menos, né? Com 2 repetições, né? Já trabalhei um pouco menos. Da mesma forma, nós trabalhamos aqui nos frontais, sempre, né? Longitudinais, alinhamento, né? Fazendo o tato para acompanhar como é que está, e no final sempre eu fiz a técnica conjugada, coronário e genésico, mais ou menos 30 segundos eu tirava lá do coronário, sentia se estava havendo uma circulação fluídica, né? E um ativante circular na parte genésica, né? Então foi assim. No segundo dia nós trabalhamos 2 repetições, sempre dorsal, frontal, dorsal, frontal. Eu gosto sempre de começar hoje pelos dorsais, gente, certo? E muitos amigos magnetizadores têm começado também. Tem uns que já começam lá nos dorsais para depois fazer o tato. Eles dizem que melhora até o tato, mas aí é questão de cada um, né? Enfim. Então, como foram 2 vezes, já foi um passe que durou algo em torno de 30 minutos, né? Esse durou menos, e caprichando sempre na água, né? Para que pudesse complementar a parte dos tratamentos. Então, isso foi na quarta-feira, né? Resultado um dia após, ou seja, na quinta-feira, aí ele entrou em contato, né? E aí ele disse, olha, minha cabeça tá bacana, né? Tá show de bola. Do lado espiritual, tô assim como se eu tivesse leve, liberto, né? É o que ele alega. E aí na quarta-feira ele encontrou a parceira e aconteceu, né? A relação sexual. E aí, como Jacó gosta de dizer, quando você acerta, você tem que fazer assim, yes, né? Aí imagina a vida de magnetizador como não é, né? Você comemorar a vida sexual do outro, né? Yes, você vibrando. E Jacó tá ali, ele vai pegar no meu pé depois, mas enfim, né? A gente vibra com poder aliviar a dor do próximo, né? E era muito significativo essa situação. Então, sinto que estou mentalmente melhor, bem mais calmo, menos aflito. A parte sexual voltou a funcionar. Pensei até que poderia ser um problema de saúde. Lembra quando ele falou que ia procurar um médico, né? No dia do segundo encontro, 2 dias após o primeiro, né, voltou a funcionar. Aí é que tal? Ontem, um dia após, ou seja, na quinta-feira, na quarta já voltou a funcionar. Na quinta-feira, né, eles dizem, olha, a gente estava muito bem, muito feliz, e na quinta pareceu uma lua de mel. Pois é, né? E aí eu dizia para o pessoal, né? Yes, né? Com a yes. Mas aí eu disse para o pessoal de Recife e da Bahia, vocês vão ter que me ajudar numa consultoria. Eles disseram, o que é, Pedro? Rapaz, é um negócio que aconteceu. Quando minha esposa soube, ela disse, meu filho, tem autopasse para esse problema?
pessoal de Recife foi mais discreto, mas vocês sabem que baiano, né? Baiano fez, meu rei, vem cá. O negócio tá muito do lado, viu? Vai da acarajé com catuaba que resolve teu problema, né? Mas aí a gente ficou feliz com o resultado, né? Houve realmente a quebra da ligação, né? O irmão direcionado, então a causa, a obsessão direcionada, né? Foi impotência sexual, né? 2 encontros numa semana, o tempo de tratamento, né? Resultado na semana, retorno da atividade sexual e quebra da ligação espiritual. O passe magnético propicia essa quebra da ligação espiritual, viu, gente? Na segunda semana, ele já estava se sentindo pleno, né? Resultado nas semanas seguintes, vida normal para ele, não sendo necessário mais nenhuma intervenção. O caso foi concluído rápido, né? E resultados da obsessão, que eu destaquei aqui, ó. O afastamento momentâneo foi suficiente para o reequilíbrio e fortalecimento, e as semanas seguintes evidenciaram a quebra da ação, né? Tudo o que aconteceu depois a gente realmente diagnosticou, houve a quebra da ligação, certo? Sendo de origem num acordo espiritual, né? Não foi necessário acompanhamento mediúnico do caso. Por quê? Né? Quando o passe quebrou essa ligação, ele naturalmente ganhou força, né? E mudou também hábitos, pensamentos. Então, depois não se conseguiu mais, né, voltar à questão da imantação magnética nesse caso de obsessão, né? Aí eu trouxe que algumas pessoas dizem, oxe, alguma coisa tá aí. Aí eu digo, eu vou lá em Kardec. Eu comecei a estudar, gente, essa parte porque eu sempre fiquei curioso com relação como eram essas relações magnéticas de influência, né? Um contato mediúnico nada mais é do que magnetismo, né? É a relação magnética entre 2 campos com interferência de um campo em outro, né? Tudo isso tem um magnetismo por trás. E aí a gente vai ver lá no livro dos médiuns. Olha o que Kardec escreveu. Eu trouxe para vocês verem que está tudo embasado. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Então, o espírito vai se chegando, vocês vão ler lá no livro como é que começa. Vocês já sabem, porque vocês já leram muito desses romances dessa parte, né? Daí, torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue pelo magnetismo, né? A gente viu vários casos aqui de casas que atuam pelo magnetismo, de acordo com Kardec, né? Às vezes o que falta ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Isso nós sabemos, né? Você já está lá tão imantado que você já não tem força para sair. Às vezes no caso de depressão, nesse caso é impotência. Às vezes é no caso de depressão, dentre outros, né? A gente já tem inúmeros casos. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador, eu não me considero bom não, viu, gente? Sim, é o que está escrito lá. A ação magnética de um bom magnetizador, isso é Kardec dizendo, lhe pode ser de grande proveito. Kardec dizendo que pelo magnetismo, a atuação de um magnetizador pode dar a força fluídica necessária para que as pessoas possam sair do processo obsessivo, certo? Está aqui Kardec. Obsessão. Qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade, né? Todos estão sujeitos. E que se encontra todos os graus, principalmente no último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar no espiritismo, né?
Então a gente tem que estar preparado até para ajudar pessoas de outras denominações que não têm o entendimento necessário e até que se assusta de participar de uma reunião mediúnica, não é? Então, podemos ajudar os irmãos que estão sob processo obsessivo por suas próprias influenciações negativas, porque somos nós que às vezes atraímos esses processos, ou mesmo por influência de emanações de outros, através dos irmãos espirituais menos esclarecidos, por pactos obscuros, né? Existem inúmeros romances na seara espírita que mostram de forma muito clara. Considerações finais. Foi orientado ao assistido uma mudança de postura e busca pela leitura edificante e o restabelecimento da prática religiosa. Ele não é espírita, está por aí nessa busca, né, tentando se identificar. São diversas as possibilidades da influência espiritual, infinitas as formas dessas atuarem sobre a vida e a parte física das pessoas, né? Então a gente conhece desde casos de pessoas que estão lá sem poder andar por uma influência, né? Até casos de cegueira, dentre inúmeros os casos que através das influências espirituais chega na casa de vocês, né, para serem ajudadas essas pessoas. A proposta desse compartilhamento não é oferecer um tratamento padrão, mas sim despertar os magnetizadores para a questão da obsessão em certos casos. Então, muitas vezes os magnetizadores estão preocupados só com o processo físico, né, e esquecem do lado espiritual, né, que muitas vezes tem uma interferência. E também muitas vezes os próprios magnetizadores, eu me deparei com vários nessas apresentações que eu fiz, nem sabia que Kardec tinha escrito que os próprios magnetizadores podem ajudar nesse processo de quebra fluídica, de quebra de obsessão, né? O entendimento dos princípios, das técnicas e preparação necessária vai permitir que nós, magnetizadores, possamos ajudar, mesmo que momentaneamente. Algumas pessoas me questionaram no final, tanto na Bahia como em Recife, né? Mas não tem que tratar o irmão na reunião mediúnica, aí, de caso para caso. Nesse caso a gente não precisou, mas tem casos que a gente sabe que as ligações são reminiscências do passado e vem de muitos anos, vai ser preciso tratar o irmão do lado espiritual. A proposta é que o magnetismo quebre no primeiro momento aquele vínculo, né? Quebrando, o assistido já ganha um fôlego, porque às vezes está no limite, né? Ganha um fôlego, e em paralelo a casa, os médiuns possam fazer essa atuação com o irmão espiritual. Isso vai de caso para caso. Então a proposta desse trabalho foi só que a gente se despertasse para a possibilidade do magnetismo. E aí é nosso Kardec dizendo, e a gente apenas teve a oportunidade de ter esse caso, né? Vibrar pelo bom desempenho do outro nesse aspecto, são ossos do ofício. Agradeço a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Pessoal, vou pedir um minuto de atenção de vocês. É o seguinte. Bom, com a apresentação do Pedro, encerramos esse segundo bloco de apresentações.